Olá, vamos dar seguimento à nossa sequência de vídeos. Esse é o nosso quinto vídeo que a gente está gravando nessa sequência. Essa sequência de vídeos, como eu já falei das vezes anteriores, nos vídeos anteriores, ela tem um propósito maior de auxiliar aos nossos novos colegas, né, os advogados iniciantes, os advogados que começaram agora, e auxiliar a ter um maior conhecimento, de sorte a acelerar, sobretudo com esse propósito, de sorte a acelerar a forma com que ele possa receber os seus honorários advocatícios em juízo, né? E isso possa auxiliar ele galgar espaço e crescer um pouco mais rápido na sua profissão. Então, essa série de dicas ela vai nesse sentido. Hoje, como eu disse, nós teremos mais uma dica, que é com relação à adjudicação de bem. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de mais uma vez pedir 2 minutinhos aí de vocês e fazer um recado, né? Primeiro que eu acho conveniente é, se você gostar do vídeo, marca lá um gostei, tá? Que isso já facilita para o YouTube sinalizar se o vídeo tem mais prioridade ou não. A segunda é que eu vou postar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, alguns cursos que eu tenho, né, lá no meu site. No meu sentir, esses cursos, além de serem úteis, né, ele tem um valor simbólico, né, eu sei que dinheiro está difícil para todos, eu não sou exceção também. Porém, seria uma forma de me auxiliar, porque por trás desse tudo aqui tem pessoas me auxiliando, né? Tem um pessoal que faz a edição dos vídeos, tem outras pessoas que publicam lá no site, faz aquilo todo, diagramação. Então, é uma forma até de poder compensar os custos que eu tenho com relação à publicação desses vídeos. Tudo bem, mas se não quiser fazer, não tem problema, eu continuarei a colocar os vídeos da mesma forma, porque meu intuito é outro, né? O intuito maior, realmente, eu me sinto bem ver os colegas prosseguindo, né, na profissão e galgando espaço. Tudo bem? Fica aí esses 2 recados. Vamos lá. Primeiro, o que é adjudicar, né? Adjudicar é uma das formas previstas no Código de Processo Civil, onde o credor, o exequente, por meio de expropriação de bens do devedor executado, pode pagar, quitar o seu crédito, seja de forma parcial ou total. Tá certo? É um mecanismo forçado, impositivo, né, que você utiliza do meio do Estado, né, um Estado que a gente fala aí do Poder Judiciário, né, e ele vai, de forma impositiva, expropriar aquele bem para pagar o credor exequente. Outra forma também, a arrematação, né, há muita confusão, né, as pessoas, qual é a diferença entre adjudicar um bem e arrematar? Ambas têm o mesmo propósito, que é satisfazer o credor por meio de expropriação do bem. Porém, a arrematação, se você perceber, ela vai possibilitar vender um bem em asta pública lá e transformá-lo, por meio dessa venda lá, né, transformá-lo em dinheiro para pagar ao credor exequente. Tudo bem? Já a adjudicação, você passa para si o próprio bem, tá certo? E como eu disse, esse bem pode lhe pagar totalmente ou parcialmente, tudo bem? Então, a substancial diferença entre os 2 institutos é isso, né? Mas por que, Alberto, que você tem esse propósito de achar que a adjudicação tornar-se-á mais célere a minha ação executiva, de sorte de eu receber o crédito, ou de finalizar e propiciar até
um conforto mais rápido financeiro ao meu cliente. Veja, houvera uma alteração significativa em 2006, até chamou-se da lei da reforma da execução extrajudicial, né, de sorte que foi promovida uma série de alterações a justamente dar maior celeridade às ações de execuções, de sorte a convertê-lo em pagamento ao credor. Bom, nesse tocante, eu quero só fazer um paralelo, como era antigamente, nós que já vivenciamos isso, nós advogados mais tempos de trabalho, a gente, vou até usar essa expressão, a gente sofreu muito antes dessa alteração legislativa para finalizar um processo de execução. Por quê? Antes, para você pedir a adjudicação de um bem, ou seja, passar um bem para seu patrimônio de sorte a promover a quitação ou parcial, você tinha que primeiro levar aquele bem a uma asta pública, certo? Para você publicava lá os editais, fazia três vezes em jornal de grande circulação, e intimava lá também o próprio devedor, isso já lá finalmente, depois dos embargos, né, tramitar e transitar em julgado, quando voltava, né, porque muitas vezes naquela época os processos ficavam mesmo fisicamente apensados, embora a lei falasse que eles ficavam distribuição por dependência, mas eles ficavam fisicamente. Então, quando havia uma apelação nos embargos da execução, o execução ia junto. E mais, naquela época, a execução, quando penhorava o bem, já por si só era automática a suspensão da execução. Então, não adiantava você tentar prosseguir na execução, porque ela ficava esbarrada. Então, muitos anos a fio, né, para você terminar o processo de ação de embargo e execução, para finalizado esse, continuar com a ação de execução. Obviamente, com isso, qual era uma das maiores perdas que a gente tinha, né? Era que, no final das contas, o bem já nem mais existia, estava totalmente sem significância, né, para a gente, tudo, né? Então, era um problema sério, né, naquela ocasião. Já existia naquela época a possibilidade de você adjudicar antes, né? Mas era o quê? Na lei de execução fiscal, na lei do juizado especial, né, em 95, ela surgiu em 95, se você perceber lá no artigo 53 lá da lei do juizado especial, vai dizendo que na audiência, né, o conciliador vai tentar provocar com que as partes façam uma conciliação de sorte a pagar com aquele bem penhorado, e não havendo essa possibilidade, naquela mesma ocasião, o credor exequente de título extrajudicial lá no juizado poderia pedir a adjudicação do bem. Hoje, inclusive, ainda há muita divergência na jurisprudência e na doutrina com relação à execução fiscal. Se, pelo simples fato de você ajuizar a execução, ou os embargos de execução, suspende ou não a execução fiscal, de forma que seja automática. Porque fica aquele debate. A execução fiscal é uma lei especial para perquirir o crédito que está sendo executado pelo fisco. Então, não seria, os argumentos que só colocam lá, seria hábil a você usar o Código de Processo Civil subsidiariamente para aplicar nas execuções fiscais, né? Porque, como nós bem sabemos, atualmente os embargos de execução ele não suspende automaticamente. É preciso você, e não é fácil você atualmente conseguir o efeito suspensivo em uma ação incidental de embargo de execução. É preciso mostrar uma série de requisitos e coisa e tal, né? Além de o bem já estar penhorado. Então, insistindo, você só poderia adjudicar o bem, né, ou seja, de sorte a abreviar, após frustradas essas tentativas de levar à praça, e mais ainda, né,
quando tiver superado todas essas fases que eu estou falando. Imagine só, não é? Então, era um dispenso, nós sofremos muito naquela época, né, com relação a esse aspecto, tá certo? Bom, aí, o que aconteceu com essa reforma? E eu quero salientar que eu converso com os colegas e coisa e tal, não é de conhecimento da grande maioria. Pelo contrário, a minoria é que conhece esse aspecto. Por quê? Porque a lei não é clara, né? O Código de Processo Civil, embora, né, tenha trazido as alterações, que alteração? Agora, né, com essa reforma, a adjudicação passa a ser a maneira preferencial de que o credor exequente possa satisfazer o seu crédito que está sendo executado. Né? Mas se você perguntar assim, bom, onde é que está escrito isso, Roberto? Lá no Código de Processo Civil. Vai ser por dedução. Embora, né, você vê que não é uma coisa bem clara, embora isso é aplicado, né, sem nenhum problema, sem nenhum óbice atualmente, e mais ainda, não há nenhuma discussão nesse sentido com relação à doutrina. É unânime, simplesmente unânime. Não é realmente a adjudicação passa a ser a preferência para você satisfazer o crédito. Só que se você for ler, por isso que eu digo que os processualistas são unânimes, se você for ler a exposição de motivos, né, que colocou lá essa lei lá de 2006, 11.382 lá, se você for ver a exposição ela fala isso, né, mas não foi isso, você vai ficar, né, tentando entender qual é o motivo disso aí. Alguma parte da doutrina, ela coloca que refere-se que a adjudicação de bem ela é preferencial, mencionando o artigo 647. Eu estou até aqui com o código, com o Vadmecum, mas vamos ver aqui o que é que diz o 647, onde é uma parte da doutrina, filia-se, né? Diz assim, com as alterações já, tá? De 2006. A expropriação consiste, aí como ele vem na sequência, esses 1, 2, 3 e coisa e tal, as várias formas de expropriação de bens que pode satisfazer o credor, a primeira que ele está colocando na sequência, no inciso 1, você vai perceber que é na adjudicação em favor do exequente ou das pessoas indicadas no parágrafo 2º do artigo 685-A desta lei. Compreende? Então, você fica deduzindo que seja isso, mas não é essa a regra, né, que você deve filiar-se, se você for fazer uma petição, né, no sentido de requerer a expropriação do bem por meio da adjudicação, passar esse bem penhorado para o seu patrimônio, você deve fundamental. Pode até colocar esse artigo 647, inciso 1. Mas o mais adequado, que uma boa parte da doutrina também menciona, e eu também, eu penso assim, né? É o artigo 686, né? Então, você vai ver que lá a partir do 685, ele vem na sequência, aí quando ele fala no 686, ele diz assim, não requerida adjudicação, ou seja, passou a primeira hipótese, você não requereu a adjudicação do seu bem, né? Aí passa para, na sequência, ele vai dizer qual era a etapa anterior. Aqui já é a terceira etapa, né? Ou seja, primeiro tenta adjudicar, segundo não sei o quê. Aí a terceira etapa, que é essa aqui de alienação em asta pública. A outra é a alienação por iniciativa do particular, lá no 685C. Não é? Mas você vai lá no 686, você vai perceber que ele vai referindo-se ao anterior como se fosse uma sequência lógica de preferência. Né? Você vai perceber por dedução. Certo? Então, 686 caput. Não requerida adjudicação. 1. Segundo, e não realizada a alienação particular do bem penhorado, ou seja, que está lá na subseção anterior. Aí, não realizada a alienação particular do bem penhorado, aí, vírgula, será expedido edital de asta pública que conterá, por exemplo, você vai passar para a terceira hipótese.
Daí você percebe que o legislador, com isso, quis dizer o seguinte: olha, nós estamos numa sequência lógica, onde a preferência para chegar até essa etapa de levar o bem à asta pública, no caso aí fazer a arrematação em praça ou leilão, né? Vai ter que primeiro passar pelas outras etapas que o credor não tenha requerido, né? Aliás, vou chegar aqui mais à frente, vou falar uma série de circunstâncias com relação à adjudicação, e uma delas que eu vou falar, que está aqui no texto da lei, é que você, na qualidade de advogado do credor, você deve requerer. Quer dizer, o magistrado não vai tomar isso por iniciativa própria. Daqui a pouco eu vou dizer qual é a regra que fala sobre isso. Então, você deve requerer. Se por acaso, né, você já tiver uma execução, né, e por acaso não tenha superado a fase que você tenha já expropriado para você, logicamente, então você poderá, isso eu vou falar até também nos prazos que você pode requerer a adjudicação, né, com relação à preclusão temporal e coisa e tal. Você poderá requerer agora mesmo, né, a adjudicação. Olha, desde que, eu também faço outra ressalva ali, isso fundamentado no direito intertemporal processual, desde que a sua execução tenha começado a partir da vigência dessa lei de 2006, obviamente. Então, não vai atingir processos de execução que já estão tramitando antes da promulgação dessa lei. Tudo bem? Então, seria a irretroatividade da lei em prejuízo da parte executada, né? Então, eu até escrevi uma matéria, né, sobre isso em 2004, na época que surgiu as alterações da lei de alienação fiduciária, né, com relação à busca e apreensão em veículo. Eu fiz lá, escrevi uma matéria, né, na RT e na revista Forense, e eu falava a questão do direito intertemporal processual, que ele não poderia atingir os processos que estavam em tramitação anteriormente. Muito bem, mas prosseguindo aqui, de sorte que você pode requerer lá na frente que seja adjudicado, mas o magistrado não vai instá-lo a, ou você quer ou não quer adjudicar. Não, aí você tem que requerer, tá certo? Muito bem. Vamos partir uma análise de todos os incisos mais importantes que tem aqui, mas eu queria antes fazer algumas considerações. Você pode perguntar, o que é que eu posso pedir para ser adjudicado? Pode ser bem imóveis, móveis, como fica isso aí, Alberto? Dinheiro não bem imóvel? Não. Dinheiro não faz sentido. Dinheiro seria a indicação de você levantar o dinheiro e dar-se por quitado, mas não por essa regra de adjudicação, mas lá pelo artigo 794, inciso 1 do CPC, onde você levanta e dá aquela quitação parcial. Com relação a imóveis, está claro, né, lá no artigo 685D, ele vai dizer assim: a adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, o credor, pelo escrivão e, se for presente, se estiver presente, pelo executado, expedindo a respectiva carta, a carta de adjudicação, né? Se bem imóvel, aí ele fala que o bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante se bem móvel, certo? Então, as duas formas de fazer a transferência da propriedade, uma por meio da carta de adjudicação, que eu vou já explicar como é que isso funciona, você extrai dos autos da execução uma série de documentos, né? E daí serve tipo uma carta, uma série de documentos, e você leva para o tabelionato e faz a alteração do domínio, né, passando para a sua propriedade. Bom, isso para o imóvel se faz necessário, daqui, só que para o bem imóvel vai ser expedido um mandado, conforme você percebe do 685B, um mandado de entrega. Né? Olha, como se fosse uma obrigação de entregar a coisa certa. Então, o magistrado pode até colocar aí um
uma multa, né, para ele não entregar isso aí, né, esse bem que está penhorado. Então sai um mandado de entrega do bem ao credor. Agora, o problema é quando, por exemplo, se for um veículo, um bem imóvel, como é que vai transferir lá no departamento de trânsito, lá no prontuário do veículo? Por isso, uma parte da doutrina afirma-se que, nesse caso específico de ser bem imóvel, faz sentido extrair uma carta de adjudicação. Porém, obviamente, não com todos os requisitos que se faz necessário lá quando é bem imóvel. Você demonstrar que pagou imposto de transmissão, né? Você discriminar qual é o imóvel e a matrícula, obviamente que não. Mas vai dizer qual é a placa do veículo, quem era o antigo titular do veículo e coisa e tal. E aí a ordem para transferir para o credor, alterar lá no prontuário do veículo lá no DETRAN. Lá no 685B, você vai até ver, a propósito, no parágrafo único do 685B, você vai ver qual é esse documento que vai ter que conter a carta de adjudicação. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, né? São os requisitos, ou seja, são condições, faz-se necessário. Se não levar isso aqui, o tabelião está com toda prerrogativa de recusar isso aqui, né? Conterá a descrição do imóvel com remissão à sua matrícula e registro, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Isso aqui, essa parte final, onde ele diz assim, a quitação do imposto de transmissão, isso aí foi essa alteração ficou mais clara, porque antigamente havia uma dubiedade acirrada concernente e até inviabilizava um pouco o sentido de você pedir adjudicação ou até para alguém arrematar um bem desse, porque quando você levantava, estava lá um monte de por exemplo, imposto territorial, lá, IPTU do imóvel, vários anos que até inviabilizava. Né? Então você era obrigado, e só se transfere com isso pago. Né? Então você tem, às vezes até, se for uma propriedade de uma empresa, né? Você teria que ter o CND, certificado que não ter débito com a União. Né? Aí não conseguia tirar o CND, então se inviabilizava transferir. Então até as pessoas ficavam com receio. E agora aqui a lei tornou-se mais clara. Não, você vai, o documento com relação ao fisco comprobatório de recolhimento de impostos é apenas de transmissão de propriedade, né, o ITBI, né, que é em cima do valor do imóvel e por aí tal. Então, ficou mais claro, o credor, inclusive, fica mais confiante em pedir adjudicação ou até o terceiro que for arrematar em praça esse bem, tá certo? Como eu disse anteriormente, o credor terá que requerer, né, expressamente que seja adjudicado. Né? Ele diz assim, artigo 685A. É lícito ao exequente, né? Ou seja, está no sentido de, existe a licitude, mas no sentido de, é uma faculdade, né? Faculta-se, né? Dentro da legalidade ao exequente, né? Oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer, né, que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Então, você percebe que faz-se necessário que você requeira expressamente nos autos, né, ao magistrado que você coloque sua disponibilidade em adjudicar aquele bem para a sua propriedade. Daí, até que é importante, que eu queria chamar a atenção, que o colega advogado, na hora de solicitar o mandato, a procuração a seu constituinte, observe se você colocou a cláusula lá de especial de receber e da quitação. Né? Às vezes a gente encontra até o inverso.
Às vezes você está defendendo o executado, você bate o olho logo na procuração e verifica. Eu sei que é uma coisa que não vai inviabilizar a pretensão do exequente de adjudicar. Mas isso atrapalha muito, né? Porque ele vai ter que pedir uma nova procuração e coisa e tal. Por quê? Porque às vezes os colegas alteram a ordem das coisas, né? Diz assim, não receber, né? Assim, dar e receber quitação. Inverte. Quer dizer, é diferente. Você dá algo e recebe quitação. Então não é. Então você recebe e dá quitação. Tem que ter esse poder especial. Quer ver? Vamos olhar aqui o artigo 38, dê uma olhada aí no artigo 38 do CPC, que você vê que para essas situações, dos requisitos do artigo 38, além de poderes especiais, está esse de receber. Você não está recebendo algo de sorte que você vai dar uma parte, seja parcial ou total, quitação a um terceiro. Então, para você, como na qualidade de advogado, requerer a adjudicação, você tem que ter o poder para receber algo e dar a quitação. Né? Então, por meio do advogado, aí diz lá o artigo 38, a procuração geral para o foro conferido. Não. Aí ele diz que é uns poderes gerais. Agora ele dá, no final, né, ele dá as exceções, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito de fundamentação e receber e dar quitação. Tá certo? Receber e dar quitação. Muito bem. Então, se não tem esses poderes para você, então é interessante que você peça, altere as cláusulas do seu instrumento de mandato para você possibilitar você receber e dar quitação. Porque pode até passar isso desapercebido e realmente você não tenha nenhum entrave, mas por garantia é melhor você não deixar de esclarecer isso. Uma nuance que eu queria revelar aqui é o seguinte: há um problema maior quando você vai fazer a adjudicação, ou seja, houvera anteriormente uma penhora de cotas sociais. Como assim, Alberto? Eu, como devedor, sou sócio de determinada sociedade empresária e tenho 50% das cotas sociais, ou seja, a metade da empresa é minha, né, e a metade do outro. Então você pode penhorar as cotas sociais, é um bem imóvel, você pode chegar e penhorar. Agora, a princípio você pode pensar assim, bom, ele vai sair e eu vou ser o sócio agora lá do camarada, do outro sócio. Mas não é assim. Por que não é assim? Eu vou até fazer outro vídeo especificamente para penhora de cotas sociais devido à amplitude que isso exige. Mas eu só vou fazer uma consideração rápida. Justamente esse detalhe está aqui no parágrafo 4º do artigo 1085-A. Que ele vai dizer assim, ó, no caso de penhora de cota procedida por exequente alheio à sociedade, ou seja, ele não faz parte da sociedade, poderia ser até um credor, próprio sócio, exequendo, o outro sócio pediu dinheiro emprestado, mas não é. Terceiro alheio à sociedade, esta será intimada, esta sociedade empresária, assegurada preferência ao sócio. Bom, por trás desse recado todo aqui, que ele está fazendo essa advertência, né? O que ele está querendo dizer? O legislador quer dizer. Existe lá na parte do direito empresarial do Código Civil, para que você forme uma sociedade empresária, é necessário, né, não que isso esteja expressamente contido em cláusula contratual, mas uma coisa pela própria natureza de qualquer contrato de sociedade empresária, né? Que é o quê? O é uma expressão em latim, affectio societatis, que é o quê?
as partes contratantes da sociedade, né, os sócios, têm que ter aquele ânimo, né, aquele afeto de todos juntos fazer a sociedade empresária prosperar. Tanto que um dos motivos para você excluir o sócio é se ele não está mais com esse ânimo de que a sociedade prospera, está causando problema e coisa e tal, enfim, não faz o que foi delimitado por meio de cláusula no contrato social, então isso viabiliza até a expulsão do sócio, porque ele passa a não ter o chamado afeto societário, certo? Então foi até um princípio que contém lá na legislação do direito empresarial. Por causa disso, justamente, o legislador chamou a atenção aqui do Código de Processo Civil. Por quê? Olha, se eu penhoro determinadas cotas sociais, né, se por acaso eu lá na frente, se você olhar lá o Código Civil, lá no artigo 1026, né, e 1031, alguma coisa assim, você vai ver que lá ele justamente veda que um sócio externo, por causa da penhora, entre na sociedade. Por quê? Porque esse credor que iria possivelmente ingressar na sociedade por conta de ter penhorado e adjudicado a cota do sócio, não iria ter o afeto societário. Então, não contraria o ânimo da norma. Então, lá vai ter que ter um balanço especial para apurar, né, os créditos que seriam advindos daquelas cotas sociais que aquele sócio teria direito, e aí não vai facultar aos demais sócios ir pagar. Então, existe, nesse sentido, há uma nuance para ser observada. Então, só quero deixar consignado com relação a isso, a você pedir a adjudicação de cotas sociais, de sociedade empresária, tá certo? Uma outra questão que eu percebo aqui da norma, logo no parágrafo posterior, no parágrafo 5º, é o seguinte, ele diz assim, que ele, lá no 685A, no CAP, ele diz que é lícito ao credor exequente requerer a adjudicação, mas lá no parágrafo 5º ele faz uma observação. Ele diz assim, decedidas eventuais questões, né, o juiz mandará lavrar o auto de adjudicação. Então, existe uma etapa a ser esgotada, que ele está dizendo assim, decididas eventuais questões. O que ele está querendo dizer assim, digamos, no fundo dessa situação? Ele está chamando a atenção com relação, primordialmente, à questão da avaliação do bem. Porque se você vê que lá no parágrafo no 685A, ele vai ver que você pode, o exequente, oferecendo preço não inferior da avaliação, poderá requerer que sejam adjudicados os bens. Ou seja, há também uma condição prévia. Que haja avaliação do bem para você ter um limite financeiro do valor que você vai, na hora que adjudicar, vai abater ou liquidar o valor da dívida exequenda. Né? Então, você precisa ter uma avaliação prévia. Nesse contexto de ter uma avaliação prévia, então há um certo embate, que você vai observar isso lá no 685, no artigo 685, ele diz o seguinte, após a avaliação, né, de regra, só chamando a atenção aqui, de regra, o oficial de justiça, a regra seria essa, né, que ele, ao cumprir o mandado de execução, ele faça de logo a avaliação do bem, lavre o auto de penhora e ali mesmo avalia. Né? Antigamente é que tinha a figura do avaliador, não mais existe isso, né? Tinha a figura desse avaliador. Então, se você vê lá o artigo 652, parágrafo 1º, aqui, ele vai dizer assim,
o executado será citado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. Aí o parágrafo me diz assim, se não efetuar o pagamento, né, aí lá na frente, munido da segunda via do mandado, né, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora dos bens e a sua avaliação. Ou seja, no momento oportuno, a regra é que logo que o oficial lavre a penhora, ali mesmo ele faça a avaliação do bem, salvo alguns bens de alta complexidade que necessite de uma pessoa especializada, né, para fazer essa avaliação. Tipo, digamos, umas peças lá importadas, lá não sei aonde, não sei o quê, né? Então, é uma coisa que ele não tem assim, parâmetros para avaliar com facilidade. Então, de sorte que ele vai avaliar. Nesse ponto agora é que eu chamo a atenção, tanto para você como um credor e até para a infelicidade que pode ocorrer para o devedor. Não é incomum, porque se for no caso de imóvel, o devedor que tem um determinado, ao adquirir determinado imóvel, ele até digamos, parceria, né, em comum acordo lá com o vendedor do imóvel, eles reduzem o valor do bem significativamente para justamente amenizar o pagamento do imposto de transmissão, que vai incidir sobre o valor da venda. Até também imposto de renda e coisa e tal. Então, costuma-se, né, reduzir o valor do bem. É aí, quando vai lavrar a escritura, o registro, vai constar esse valor. Né? Às vezes, o bem é um bem grande, né, um imóvel grande, de grande valor, só que não está averbado certos outras, digamos, alterações, né, benefícios que foram colocados nesse imóvel, então há disparidade. Né? Então, quando está só na escritura, se observar a escritura e o registro, vai constar lá uma casa, não sei o quê, com 3 quartos e coisa e tal, né, e muro assim. Mas, quando você vai ver, já fizeram várias alterações, tem uma piscina, não é? Tem um andar superior, fizeram lá uma quadra de esporte, um deck. Então, valorizou muito, né? Mas só que ele não averbou. Por quê? Também até a questão de INSS, ele ia recolher nessa história toda, salvo engano, ele tem que recolher algo nesse sentido. Então, sai caro, né? Bom, aí na hora que chega na avaliação, o oficial de justiça vai pegar, até se às vezes o credor exequente faz um levantamento e extrai uma segunda via na matrícula do imóvel e já junta no auto da execução e pede para o oficial de justiça lavrar o auto de penhora, né? Então ele vai lavrar em cima daquele valor. Aí você percebe que o credor sabe, às vezes ele vai lá e passa, vê que o imóvel é uma mansão e coisa e tal. Fizeram, aí começa o problema. Aí, como é que você vai chegar? Não, você comprou 2 anos atrás, 1 ano, né? Não, esse imóvel vale não sei quantos mil reais. Por que você valorizou tanto assim que não tem aqui? E por que você colocou esse valor na hora de passar o imóvel? Então fica complicado para ele, né? Compreende? Então, às vezes, aí você vai começar esse embate no 685, onde vai pedir o quê? A redução, porque quando há penhora, o magistrado vai, justamente por conta desse artigo, vai mandar ouvir as partes com respeito à avaliação. Né? Após a avaliação, poderá vir mandar, diz aqui o 685, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, reduzir a penhora ou ampliar a penhora. Então começa aquele embate. Não, vale mais, não, vale menos. Então, é importante, agora eu digo para você, como um credor, não deixar essa etapa ficar preclusa processualmente. Porque uma vez o magistrado insta para você falar acerca do valor da avaliação e você não se manifestou, você aqueceu com essa história toda. Então, se o valor estava superfaturado, né, e você não atentou para isso, aquele vai ser o valor da avaliação. Então, na hora que você vai adjudicar, você vai ficar em prejuízo, porque o bem não vale aquilo. Então,
isso começa a dar um litígio. Por isso que eu acho muito importante, nessa fase da avaliação, você atentar-se para essa questão. Por quê? Lá no 685A, você vai ver que a adjudicação está atrelada ao valor dela, né? A adjudicação está atrelada ao valor da avaliação. Não é outro fenômeno extra, não. O valor que está lá consignado, lá não sei aonde, lá no registro imobiliário, o valor que o mercado vem, não. Não é isso. É o valor da avaliação. Veja lá. O artigo 685A. É lícito ao exequente oferecendo preço não inferior ao da avaliação. Então, ele não pode oferecer menos do que o da avaliação. Requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Até nesse sentido, existe muito ação anulatória, né? Ou então até embargos à adjudicação, né? Embargos à arrematação. Por quê? A história é chamada preço vil. O que é o preço vil? Preço vil é o preço ínfimo, foi arrematado, adjudicado por preço irrisório, não é? Não tem assim algo tabelado no CPC, né? Você vai ver muito a jurisprudência e doutrina oscilar, 50% do valor, 30% do valor avaliado, né? Às vezes chega até 20%, né? Mas a média é 40% do valor do bem, ele não é considerado um preço vil, né? Então, o devedor começa a tentar subir o valor, dizendo que é vil. Olha, esse negócio tem que subir, tá muito... Não deu para bater nada com essa adjudicação ou arrematação, vou ter que sofrer as consequências aqui, né? Então, ele tenta anular, né, essa história da arrematação, né, entre ou ação anulatória, ou então com embargos à adjudicação, lá do artigo 746, né, existe até o prazo até após 5 dias da expedição da carta de arrematação, da assinatura, alguma coisa assim, no juiz, que o juiz assinar, então ele pode entrar com embargo da adjudicação ou embargos à adjudicação. Bom, então, nesse ponto, ele diz assim, é lícito exequente não inferior da avaliação. Aí, digamos o seguinte, a questão diz assim, bom, Alberto, se o bem adjudicado está inferior ao meu crédito, o meu crédito é 100 mil, o oficial avaliou esse bem em 40 mil, como é que fica? Não, segundo a regra do parágrafo 1º, aqui nós temos a resposta. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, inferior, o adjudicante depositará de imediato a diferença. Agora, quando o outro, né, na segunda parte, quando for o bem inferior, né, o adjudicante depositará de imediato a diferença. É dizer, se fosse o inverso, o bem valesse 100 mil, né, e o crédito dele 40, ele poderia adjudicar depositando em 60. Compreende? Que às vezes tem vantagem para ele nessa situação da penhora de um imóvel de valor superfaturado. Ele sabe que vale muito mais, ele completa, né? Sabe que vale bem mais do que aquele que o oficial de justiça valor, então ele completa e adjudica. É interesse dele. Né? Então, se o valor for inferior dos bens penhorados, o adjudicante depositará de imediato a diferença, ficando esta de execução do executado. Ponto e vírgula. Se superior, ou seja, se o crédito dele credor exequente for superior ao bem, a avaliação do bem, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Ou seja, ele adjudica, sai carta de arrematação e coisa e tal, leva pro onde está registrado o imóvel, né? Essa carta de adjudicação vem com aquele documento que eu falei. Bom, continua. Vai agora prosseguir atrás digamos que ele fosse 40, né? Vai atrás lá de 60 mil que ainda está devendo. Continua, né? Então, ele diz aqui que pode executar o saldo remanescente. Bom,
A questão é qual o prazo inicial para você requerer a adjudicação desse imóvel. Né? Roberto, tão logo eu... Porque hoje em dia os embargos de execução não têm o efeito automático suspensivo. Se ele não obtém o efeito suspensivo, então a execução prossegue. Né? Então, mas até onde é que eu posso, primeiro, etapa processual, que eu já posso pedir a adjudicação do bem? Bom, aí está uma questão que há um pouco de tumulto de entendimento em relação aos processualistas. Veja, já que não há essa questão especificamente contida no CPC. Obviamente que o limite mesmo do final seria eventual arrematação por alguém, ou então alguma adjudicação lá na frente. Então, já não tinha mais como você. Eu estou falando no momento inicial. E é dizer também que durante a execução você pode pedir isso, né? Até agora, se já tiver algum bem constrito, né? E você vai ter para adjudicar, né? Só vendo a questão da avaliação. Eu estou querendo falar o momento inicial. Porque o que pode acontecer é o seguinte. Suponhamos que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido. Né? Aí você percebe lá pela redação do Código de Processo Civil, né, do 652, que ele vai ser citado para, em 3 dias, né, pagar o débito. Ultrapassado aquele prazo de 3 dias, é que o oficial de justiça poderá penhorar aquele bem. Não é isso? Agora, suponhamos que o oficial de justiça vá lá, né, no endereço indicado, né, lá no mandado, né, que foi expedido, e não encontra ninguém. O devedor lá está em lugar incerto, não sabido. Muito bem. Feito isso, então, digamos que foi feito um arresto. Né, saiu pesquisando bem lá o credor, localizei esse bem aqui. Então, faça o arresto, né, fez o arresto, aí esse arresto vai ser transformado em penhora. Lá na frente ele vai transformar em penhora. Daí ele vai ter que intimá-lo, né? Para quê? Porque ele vai ter que, primeiro, citá-lo, né? Para ele poder cumprir aquela primeira etapa dos 3 dias. Citá-lo lá por edital. Segundo, ele vai ter que, necessariamente, o devedor vai ter que ser intimado para ele se manifestar com relação a essa penhora. Na verdade, não está aqui no artigo 685, né? Que ultrapassada essa fase, e lá no 685A, né, que uma vez que ele só vai, o magistrado autorizar, o juiz mandará lavrar o auto de adjudicação quando superadas as eventuais questões, está lá no 685A, no parágrafo 5º. Porém, uma das questões é avaliar se o bem está levado, ou ele vai pedir, né, uma redução, né, ou então uma ampliação da penhora. Então, para isso, precisa intimá-lo. Então, você não pode, nesse caso, então começa essa questão de somatório de prazo. Vamos pensar que assim, primeiro os 3 dias, né, para citação, para eventual possibilidade de ele pagar. Depois, alguns pensam que somam mais os 12. Né, os 12, porque ele teria 15 dias para poder embargar, não é? Então, soma-se mais os 12. Para outros, não, só os 10. Né? Fazendo 13 dias, né? Porque é só os 10 para ele se manifestar com relação à penhora. De sorte, que eu acho que já deu para compreender, que essa etapa, tanto da citação, tanto da citação, como a parte de avaliação do bem, ela terá que ser superada. Do contrário, você pode até ser submetido lá no futuro ou por uma ação anulatória né, com relação a esse ato jurídico aí. Não é verdade? Então, é preferível que você, intima ele, já que ele está em lugar incerto, mas cita e intima para ele se manifestar acerca da avaliação que demora as folhas tais. Superou? De regra, o magistrado vai mandar ouvir o
um defensor dativo lá, né, para defender o executado que está em lugar incerto e não sabido, tá certo? Então, superando essa prazo, você pede a adjudicação do bem. Quem são as pessoas que estão legitimadas a pedir a adjudicação do bem? Lá no 685A, parágrafo 2º, você vai ver quem são as pessoas legitimadas a pedir para adjudicar. Primeiro, obviamente, que está até lá no caput, o credor exequente. Aí depois, idêntico direito, pode ser exercido pelo credor em garantia real, certo? Pelos credores concorrentes que hajam em igualdade de oferta, né? Aí terá preferência o cônjuge, não. Garantia real pelos credores concorrentes que hajam penado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo descendente ou ascendente do executado. Então, essas pessoas, né, são legitimadas, né, a requerer a adjudicação do bem. Obviamente que o credor exequente tem a preferência, porém, se ele silenciar, né, se ele não proceder com isso, então fica facultado a eles dessas aqui pedir a adjudicação do bem. Tudo bem? Então, vocês percebem como isso encurta bem o prosseguimento da ação de execução em termos de satisfação, ao menos parcialmente, ao seu constituinte. Tá certo? Então, se houver alguma penhora, fique bem atento com relação à avaliação. Não deixe superar essa etapa pela preclusão se isso lhe for desfavorável, tá bom? Porque isso vai importar lá na frente, né? Eu não digo mais nem lá na frente, logo em seguida, né? Porque ultrapassada essa situação já pode pedir adjudicação, isso irá lhe prejudicar com relação a o valor que foi feita a avaliação. Tudo bem? Então, fica mais essa dica. Convido-os aí a assinar o meu canal aqui no YouTube, né? Frequentemente eu coloco novas dicas, né? Então você automaticamente será avisado pelo próprio YouTube, né? Se você gostou do vídeo, marca aí um gostei, tá bom? Ficaria muito feliz se você compartilhasse esse vídeo com alguns colegas que você conhece, também irá nos auxiliar, tá bom? E aqui embaixo renovo que eu vou colocar um link para você ver os meus cursos no meu site e se eventualmente lhe interessar, você os faz lá. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.